mistura de solução, tá? Tem a mistura de soluções de mesmo soluto, tá? Quando eu misturo duas soluções que elas possuem o mesmo soluto, ok? Como que vai desenrolar isso aí? Vamos pensar, tá? Eu tenho aqui, ó, um pote qualquer, tá bom? E eu vou misturar com outro potinho, outra solução, tá? Solução, gente, se baseia em ficar desenhando os potinhos. É extremamente importante para você não se perder, tá? Você tem uma solução aqui e outra solução aqui, tá? Você vai misturá-las, né? Vai misturar as duas e vai ter uma nova solução, ok? Novo potinho, tá bom? Eu vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de final, F, ok? Vamos lá, vamos aos dados. Vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui. A solução 1, ela tinha concentração igual a 1 molar, tá bom? 1 mol por litro. E o volume dela, né, era igual a 2 mols, ou 2 litros, desculpa, 2 litros. Já a solução 2 tinha um volume igual a 0,5 litros, tá bom? E uma concentração igual a 5 molar, ok? Olhando aquilo ali, né, o que eu posso interpretar quando eu junto duas soluções? Bem, a gente sabe sobre uma solução o quê? O volume, a concentração e o número de mols, ou o número de massa. Aqui no nosso caso, como a concentração é em mol por litro, o soluto aqui tem que ser número de mols, né? Quantidade de matéria. Eu consigo descobrir aquela quantidade de mols? Sim, consigo. Consigo, tá? É só jogar na fórmula de concentração. Concentração, número de mols dividido pelo volume. Eu sei qual é a concentração, sei qual é o volume, consigo achar o número de mols, tá? Só que o que eu quero mostrar aqui é que eu consigo fazer essas contas sem ter que calcular, tá bom? O número de mols antes, que é usando uma fórmula, tá? Que é concentração de 1 vezes volume de 1 mais concentração de 2 vezes volume de 2 é igual a concentração final vezes o volume final, tá? E nessa fórmula aqui não tem explicitamente o número de mols, certo? Então não preciso exatamente calculá-los para a gente poder descobrir, por exemplo, a concentração final aqui. Quanto é que vale essa concentração final? Essa é a minha pergunta. Você precisa calcular o número de mols? Nem sempre, mas daria para fazer assim também. Tá, o que a gente pode entender de uma mistura de soluções? Fácil. Não é o mesmo soluto? Então, aqui eu tenho uma quantidade de mols e aqui eu tenho uma outra quantidade de mols, né? Que eu não sei quanto é. Mas eu sei o quê? Que o número de mols final, vou chamar de NF, tá? É a soma do número de mols de 1 mais o número de mols de 2. Correto? O número de mols que eu tenho no final é a soma do número de mols que eu tenho nas duas soluções, tá? E o volume? O volume é a mesma coisa, sim ou não? O volume final é a soma do volume da primeira com o volume da segunda, ou seja, V1 mais V2, o volume de 1 mais o volume de 2. Show? Só que olha que beleza, o volume final eu já sei. Eu já sei qual é o volume de 1, já sei qual é o volume de 2. Então, 2 mais meio dá 2,5 litros. Eu já sei o volume final. Ótimo. Eu consigo jogar, eu tenho então todas essas informações aqui, C1, V1, C2, V2, CF e VF. Bem, eu não preciso ter todas, né? Porque eu quero calcular essa aqui. Então, essa aqui eu não preciso achar ainda, porque eu vou achar usando a fórmula. Então, eu tenho o restante todo? Cara, tenho. Vamos lá. Ó, concentração de 1, concentração da solução 1 é o quê? 1
vezes o volume de 1, que é 2, mais concentração de 2 é 5, vezes o volume de 2, que é 0,5, tá? Isso é igual ao CF, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume final, que é quanto? 2,5, tá? Tudo tranquilo? Então vamos lá, ó. 1 vezes 2, 2. Mais 5 vezes meio, quanto é que dá? Multiplicar por meio, mesma coisa que dividir por 2. Aqui vai dar 2,5. É igual a concentração final vezes 2,5. Tá? Não posso cortar esse 2,5 com esse 2,5. Cuidado, hein? Isso aqui é uma soma. Não vai fazer besteira, hein, cara? Olha lá. Aqui vai dar 4,5, essa soma, né? É igual a concentração final. Aí esse 2,5 que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo, tá bom? Então fica 4,5 divididos por 2,5. Essa é a concentração final. Como é que eu faço essa conta? Tem N maneiras de eu fazer essa conta, tá? Primeiro, eu posso excluir essas duas vírgulas? Posso. Que é como se tivesse um 10 multiplicando em cima e embaixo, tá? Eu posso botar um 10 a menos 1 multiplicando em cima e embaixo, tá? Então, portanto, eu posso dizer que é 45 divididos por 25. E posso simplificar os 2 por 5. Então, se eu simplificar por 5, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 9. Então, concentração final é igual a 9 divididos por 5, tá? 9,5. Fazendo essa continha, vai dar 1, né? Vai sobrar 4, 1,4. Ok? Que bananas? Não. Mol por litro. Tudo bem? Show, galera. Aqui no final foi só uma continha, acho que foi a parte mais difícil, tá? O importante é entender todo o conceito de uma mistura de soluções de mesmo soluto, tá? Que eu pego o número de mols de um, o número de mols de outro, a N final é a soma dos dois, o volume final também é a soma dos dois volumes, das duas soluções, tá bom? E a concentração final a gente consegue através dessa fórmula, ou descobrindo o número de mols aqui, o número de mols aqui, substituindo aqui e fazendo N sobre V. Também dá para achar assim, tá bom?